do Banco do Brasil. É um depósito que vai direto para a Associação Pedagógica Micael. Ou você pode também contribuir através do PicPay, que é outra ferramenta para, se você não quiser fazer o depósito pelo Banco do Brasil, por alguma questão aí de DOC, você pode usar também o PicPay, fica uma segunda opção, tá? Então, assim, é isso, né? E gostaria de passar a palavra agora para o Maurício, dizer que é um prazer te receber hoje aqui, Maurício, e estamos todos muito felizes e, ao mesmo tempo, curiosos para conhecer um pouco mais do teu trabalho e ver você pintando, né? Então, sinta-se muito bem-vindo e acolhido aqui conosco hoje. Maurício, eu acho que seu áudio está Tá desligado, Maurício. Agora sim? Agora sim. Ainda bem que eu verifiquei antes de sair falando, né? Então, novamente, agradecendo o convite. Acho que é sempre uma oportunidade boa de compartilhar o gosto aí pela arte, pela pintura. E me apresentando rapidamente, eu sou Maurício de Reda, sou licenciado em artes visuais, eu leciono já quase uns 20 anos aí, sempre na área de desenho, pintura, animação, já dei aula de artes em colégios, em várias instituições. Sou natural de São Paulo, quando eu mudei para Florianópolis eu dei sequência a esse meu trabalho. Já lecionei no Senac, no Senai, e aí há uns 4, 5 anos atrás eu parti para minha carreira solo aí, montei um espaço próprio, primeiro num ateliê um pouco menor, e depois, conforme a coisa foi progredindo, surgiu a ideia de me agregar aí a outros professores, de cada um da sua especialidade, né? E a gente montou a Escola Panorama, que fica situada em Itacorubi, aliás, bem pertinho do Anabá, ali na Patrício Farias, ali pertinho, né? E temos lá uma série de segmentos relacionados à arte aí, tradicional e digital. Desenho, pintura, escultura, aí tem animação digital, animação 3D, ilustração, né? Então a gente tem esses dois braços aí, a arte tradicional e a arte digital. E já estamos com 2 anos de escola, com um resultado bem legal, assim, porque a gente sente que a gente veio suprir uma lacuna, assim, de ter uma escola mais organizada, assim, uma escola com um currículo, assim, digamos, mais amplo aí nas artes, né? Não só com o enfoque hobby ou enfoque realização pessoal com o desenho, com a pintura, mas com o enfoque profissionalizante também, né? Então a gente tem essa linha dos cursos que a gente considera de iniciação profissional, principalmente na área das artes digitais, que hoje representam um campo profissional muito amplo aí, né? A indústria dos games, a indústria da animação, extremamente poderosa, né? E movimenta muito recurso. E Florianópolis pode-se dizer que é um polo produtor de entretenimento e de games. Tem empresas fortes de produtoras de games, seja games de plataforma, games online, jogos educacionais. Muitos jogos são produzidos aqui para empresas do exterior, né? Então, o jogo também vem junto com a animação. Então, a gente considera que a gente está atuando aí nessa formação e fortalecendo esse polo importante que Florianópolis tem se consolidado aí, né? Aí, falando mais especificamente do meu trabalho, eu sempre desenho desde sempre, né? Acho que é aquela coisa, quem começa desenhando e supera os 7, 10 anos e continua fazendo,
acaba, de um jeito ou de outro, conseguindo levar como profissão, né? Muita gente gosta quando é novo, mas aí, conforme as exigências da vida vão levando para outros caminhos, abandona esse gosto pelo desenho, né? Mas eu consegui levar tanto lecionando quanto trabalhando com ilustração e caricaturas em eventos. É uma coisa bastante limitada que eu faço, mas eu comecei bastante cedo a fazer as caricaturas em eventos, assim, casamento, aniversário, festa de empresa, e eu até hoje não parei. Eu ainda faço esse tipo de coisa e foi o que me levou em paralelo aí, possibilitou que eu pudesse trabalhar, ser um profissional da área do desenho e da pintura. Aí a aquarela logo se destacou para mim como uma técnica de preferência pessoal, né? Porque as técnicas elas têm suas características próprias, né? E dá para dizer que a aquarela é uma técnica que tem muito da fluidez, do instantâneo, que é uma coisa que você tem que resolver muito mais rápido. A água tem uma espécie de vida própria, ela escorre, ela tem manchas, transparências, né? Então isso caracteriza a pintura em aquarela, por exemplo, diferenciando do que é a pintura a óleo, que a tinta é um pouco mais estática, digamos assim, você trabalha com mais camadas, você cobre uma camada, cobre a outra, tem muito mais possibilidade de retoques, de ajustes, né? O tempo de secagem é muito mais longo, demora mais para secar com óleo, por exemplo, em relação à aquarela, que tem essa característica da fluidez, do dinâmico, assim, de ser mais imediato, né? Aí eu planejei para hoje falar um pouco sobre a técnica em si, os materiais necessários aí para se trabalhar com ela, porque costuma ser uma técnica, apesar de difícil, todo mundo que pinta diz que a aquarela é a técnica mais difícil, justamente porque não permite muita correção, né? Não tem como voltar atrás muitas coisas. Apesar de ser difícil, ela é acessível porque os materiais são simples e leves, né? Trabalha com tinta solúvel em água, um estojinho pequenininho de tinta, um pincelzinho, você já começa a brincar, né? Já o óleo tem que ter solventes, diluentes, o cheiro é um pouco mais forte, né? Então, não é tanto a porta de entrada para todo mundo na pintura, né? Aí a aquarela tem esse atrativo aí, né? Então, eu trouxe aqui alguns materiais para mostrar e eu gostaria que, enquanto eu estou falando, vocês se sentissem à vontade para interromper, para fazer perguntas, seja por escrito ou abrindo o áudio aí, não sei se dá para fazer isso, mas fiquem à vontade para fazer qualquer comentário durante a exposição dos materiais aqui. Aí eu pretendo mostrar por ordem de importância, né, algumas coisas com relação aos pilares aí para se trabalhar com aquarela. Primeiro, papel. No geral, os aquarelistas concordam que o mais importante para uma boa pintura, para ter um resultado bom, é ter um papel legal. Aqui eu tenho só para exemplificar as telas aí, eu estou mostrando a mesa e estou mostrando os papéis. Aqui eu vou mostrar os papéis. Eu tenho esse catálogo da Hahnemühle, que é uma fabricante alemã, e parou aqui, recusa. Espera aí, só um instante. Aí. Só para ter uma ideia de quantos tipos de papéis tem, né? Desde os papéis que eles consideram da linha estudante, que são os papéis à base de celulose, né? Os papéis tem gramatura mais alta, que vai de 200 até 300, tem uns papéis de 600 gramas, e aí varia também a textura, o tipo da superfície do papel, se ele é acetinado, que é totalmente liso, o grão fino e o grão grosso, que são os 3 tipos de papel. E aqui eu tenho os papéis à base de algodão também, que aí são os papéis mais top assim para aquarela, porque o algodão ele tem uma absorção maior, ele vai reter essa umidade por mais tempo, então são os papéis melhores aí para aquarela. E olha só aqui a quantidade de tipos de papéis, né? Esse aqui tem 600 gramas, é uma placa dura aqui assim, né, para pintura. E realmente faz
muita diferença o papel que a gente escolhe para pintar. Infelizmente, a gente sente essa diferença no bolso também, porque esses papéis são todos importados, né? E são papéis caros aí, mas conforme a gente vai subindo o nível, a gente também quer que o material acompanhe, né? Aí tem papéis diferentes, tem papel com fibra de bambu, tem papel de fibra de arroz e outros tipos de superfície que também se aplicam a outras técnicas, né? Então, esse é o pilar aí dos papéis para pintura. Aí, em igual importância, a gente tem os pigmentos, né, que são as tintas. Vou abrir alguns estojinhos aqui. Esse aqui é considerado um estojinho da linha Estudante, né, da Winsor & Newton, uma fabricante inglesa. Aí a gente tem 3 linhas, pode-se dizer. Tem a linha Escolar, que é aquele da Pentel, Sakura, algumas marcas mais baratas. Aí tem a linha Estudante, que as marcas, no geral, têm os intermediários aí, né? Esse é a linha Estudante. E tem a linha Profissional, que a gente também sente no bolso a diferença, mas sente na qualidade do resultado. E o que muda principalmente é a concentração do pigmento, né? Porque o que faz a cor mesmo é o pigmento, que nas melhores tintas tem origens naturais, eles são minerais ou são vegetais, né? E isso também interfere no custo da tinta, né? Tem tinta feita de pedra preciosa, tipo lápis lazulis, né? Então isso realmente interfere no preço da tinta. E a concentração de pigmento na linha Estudante é na ordem de 30% de pigmento, o resto é o aglutinante, né? E na linha Profissional já vai para 60%, 70% de pigmento mesmo na constituição, o que vai te dar muito mais intensidade de cor, muito mais brilho e a transparência mais bonita também, e o rendimento é maior, né? Aí eu tenho aqui, só para exemplificar, uma tinta russa que chegou agora no mercado brasileiro, essa tinta que chama White Nights. Ela é bem legal, tem uns tubinhos de 10 ml aqui e vale a pena. Você investe um pouco mais, mas o resultado é bem bom. E aí precisa de ter um godê como esse aqui para fazer as misturas, né? Porque a tinta em bisnaga, ela vem mais fresquinha, melhor para trabalhar, né? A tinta em bisnaga do que essas em pastilha. Mas a gente precisa do godê para ter uns espaços amplos aqui para fazer as misturas, né? Hoje eu vou trabalhar com monocromia, então vou deixar só uma parte do meu godê aqui para fora, vou dispensar a outra aqui. Vou trabalhar daqui a pouco com uma cor só, que é o gris de Paine aqui, para fazer uma demonstração em monocromia. Aí, dando sequência aqui nos materiais essenciais, a gente tem os pincéis, né? Deixa eu só limpar aqui uma sujeirinha de tinta que rolou para eu não espalhar essa sujeira. Depois os pincéis, que aí também a gente sente no bolso a diferença da qualidade, porque tem os pincéis sintéticos, né, de cerdas artificiais, né, desde esses mais simples, assim, da Ceramic, que a gente encontra bastante por aqui, e marcas similares, desde os pincéis redondos, os pincéis chatos. Mesmo os pincéis sintéticos, hoje em dia, já tem uma qualidade bem boa, bem próxima aos naturais, né? O pessoal, inclusive, está pesquisando bastante a tecnologia para substituir os pelos naturais, né? E já está quase se igualando. E aí tem esses realmente dos pelos mesmo, tipo esse aqui que é de pelo de esquilo, né? Mas não se apavorem porque não mata o esquilo para fazer, eles só cortam os pelinhos, porque senão ia perder o produtor de matéria-prima ali, corta os pelinhos e faz os pincéis, né? Eles retêm muito mais tinta, eles têm uma flexibilidade muito boa,
Então, são pincéis de primeira linha, esses pincéis de pelos naturais. Aqui eu tenho esquilo, tem Kolinsky, que é um outro roedor também. E aí tem alguns pelos menos nobres, do tipo pelo de cabra. Esse branquinho aqui é pelo de cabra. É um pincel bacana, mais baratinho, assim, mais legal. E esse aqui é pelo de camelo. Então, tem uma variedade aí de animais que fornecem os pelos para os pincéis, né? Vou deixar um separado aqui. Talvez eu pegue outro depois. Alguma pergunta aí, algum comentário? Alguém gostaria de observar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Se por acaso vocês quiserem uma lista de materiais, depois eu posso passar. Tem meus contatos ali. Quem quiser uma listinha organizada, inclusive com links para compra, eu posso passar também essas sugestões. Aí, dando sequência aqui, né? Falando alguma coisa sobre estilos possíveis aqui com aquarela e mostrando algumas coisas didáticas que eu costumo fazer em sala de aula, né? Então, a aquarela, ela funciona bem para inúmeras temáticas, né? Eu mesmo gosto bastante de fazer um pouco de tudo. De paisagens, figura humana, uma paisagem noturna aqui com, inclusive, é uma ruazinha perto da escola ali, aquelas ruas sem saída perto da escola que eu tirei uma foto noturna. Natureza morta, né? Aí quando eu falo aquela coisa da fluidez, da transparência, da mancha, né? A gente vê bem marcada essa característica. A gente vê onde a tinta escorre, vê as camadas, vê as pinceladas rápidas, né? Aí alguma coisa de retratos. Retrato eu gosto bastante de fazer em aquarela também. Caricaturas. É uma técnica bem bacana para ilustração também. E exercícios aí, coisas que a gente faz em aula, né? Aprender a pintar figuras sólidas, aplicar luz e sombra, trabalhar com camadas, né? Tem gente perguntando sobre a lista, tal, tudo mais. Legal. Depois eu deixo o meu contato aqui. Quem quiser me escrever no WhatsApp, eu passo a listinha que a gente usa na escola lá. O que mais? Alguns retratos, algumas coisas do gênero. E aí umas coisas mais didáticas que eu costumo fazer em aula, desde desses estudos de cores primárias, secundárias, terciárias, misturas de cor, né, para a gente aprender que não tem necessidade de ter um estojo com muitas cores para que a gente consiga fazer uma gama legal na sua pintura, mas a gente precisa aprender a misturar, precisa aprender a fazer as misturas, né? Então a gente vê todas as cores que estão nessa pintura aqui são apenas 3, só as 3 primárias. A gente consegue uma gama completa. Esse é o famoso triângulo de Goethe, o filósofo, o cientista alemão que sistematizou por vários motivos esse triângulo cromático aqui, né? Então a gente tem aí as cores primárias e várias outras demonstrações aqui de como trabalhar com misturas de cor, por exemplo. Olha só, cada cena dessa aqui foi pintada com, às vezes, 2 cores só, né? Quando bem misturadas e quando forem as cores certas, né? As cores complementares corretas, elas dão uma gama, uma riqueza bem grande, assim, né? Então, além do estudo das temáticas, a gente dedica bastante tempo a esse estudo mais técnico, que são conceitos válidos para a pintura em geral, né? Eu faço bastante desse processo de passar da monocromia em lápis para monocromia na tinta, para uma paleta um pouco mais ampla aqui, com as 3 cores, fazendo as misturas. Então, tem uma série de exercícios como esse, onde a gente está traçando os paralelos aí para ir da monocromia até o colorido.
Aqui mais um exemplo, né? Partindo da cena desenhada a grafite, pensando nos valores. Valores, então, significa a escala de tons, os tons de cinza, que são traduzidos aqui nos tons de cinza da aquarela, que, por sua vez, também estão embutidos nas cores, porque as cores também têm valor. O mesmo azul, ele pode ser um azul luminoso, ou pode ser um azul médio ou um azul escuro, depende da diluição dele na água, né? No caso da aquarela, a gente vai ter valores diferentes com as mesmas cores. E aí a gente vê essa pintura aqui, foi feita só com essas 3 cores aqui, né? Sabendo misturar, dá para fazer bastante coisa. Aí alguns outros exemplos de pesquisas de paleta de cor, né? De estudos preparatórios. Alguns estudos pontuais que a gente faz, assim, de temas, né? Pintura de nuvens, pintura de água, pedra, e por aí vai, né? Tem toneladas de papel, muitas vezes pintados frente e verso, porque, como eu falei, papel é caro, né? Então a gente usa pintar esses papéis de estudo, pintar frente e verso aqui, né? Então tá legal, acho que essa etapa inicial aí, rapidamente falando sobre a técnica, né, que é uma técnica que a princípio na história da arte ela era meio secundária, assim. A aquarela era usada mais para estudos ao ar livre, porque ela é rápido, prático para se levar. No tempo que não tinha máquina fotográfica, o pintor tinha que ter um jeito de fazer um estudo, um sketch rápido ali ao ar livre. Então, a aquarela, uma tinta base de água, facilitava. Depois, isso era levado para o estúdio para se elaborar mais na tinta a óleo. A aquarela, por ser feita em papel também, não tinha tanto prestígio como técnica, mas isso já mudou. Hoje, a aquarela tem aquarelistas de projeção internacional aí que são artistas, né, consagrados aí. A técnica é bastante consagrada tanto para artes plásticas assim quanto para ilustração, quanto para o trabalho com as crianças. É muito recomendável, né? Muito recomendada. Inclusive para arte terapia é bastante usada porque tem essa coisa com a água, com a fluidez, né? Muita gente vem procurar com esse intuito assim de fazer uma coisa que acalme, que, né, desenvolva um lado mais artístico aí como um todo, né? Então, encerrando essa primeira parte da exposição, eu quero fazer agora uma demonstração de pintura de uma monocromia aí. Beleza? Pode ser? Não sei se os anfitriões aí querem falar alguma coisa no meio do caminho, a gente vai direto aí. Não, acho que tá bem legal, Maurício. Só reforçar aí que está aberto para pergunta, pessoal. Se quiser mandar ali no chat, se quiser abrir o microfone, levantar a mãozinha ali, é uma interação, né? A exposição do Maurício ali, mas é legal a gente fazer uma... Quem se sentir à vontade aí, pode interromper, tá? Tá legal, vou ver se eu consigo mandar ainda nessa aula aqui pelo chat o PDF que eu tenho da lista aqui. Mas vamos lá. Então deixa eu mudar um pouco meu cenário aqui para eu poder começar com a tinta. Uou, vai cair minha luz aqui. Peraí. Pronto. Desculpa o agito aí. Vou colocar aqui a prancheta. Ih, agora tá aparecendo varal, aí não dá, né, gente? Vamos fechar um pouco o enquadramento aqui. A pranchetinha de pintura. Aí eu tenho
Já um papel preparado aqui, um papel, aquele que eu falei de fibra de bambu. Ele tem 90% de bambu e 10% de algodão, que faz dele um papel legal aí. E tem um custo-benefício interessante também, não é dos mais caros. Eu separei uma imagem em tons de cinza aqui, para facilitar o processo, né? Ela já é uma imagem em preto e branco. Prender ela no cantinho aqui. Que é uma cena que eu tirei a foto no Ratones ali. Tem uma série de paisagens bucólicas e bonitas ali no Ratones. Sempre me inspira para algumas pinturas. Aí, rapidinho, eu vou fazer um desenho simplificado aqui, né? Pensando na composição, na distribuição do espaço. Desenho a lápis, uso um 4 ou 5B aqui para fazer um esboço prévio. Sem me apegar demais ao desenho, sem me apegar demais a detalhes, porque senão a gente acaba querendo pintar em cima das linhas que estão desenhadas, e não é essa a intenção. A intenção é que a técnica da pintura siga características próprias da pintura, não do desenho, né? Então, rapidinho aqui, fazendo um traçado do desenho. Vou demarcar aqui uma casinha que se encontra lá no fundo. Colocando um pouquinho da perspectiva da casa. Sugerindo essa vegetação e tentando pensar ela já como blocos, volumes de vegetação que eu vou representar com a tinta. Aí eu tenho a faixa da montanha mais atrás. E elementos secundários aqui, mas que vão ser interessantes na composição, como esse poste aqui, como outros elementos de apoio aqui. Dou uma simplificada no desenho, para não me apegar demais a esses traços aí. E para eu começar a pintar, eu tenho que ter tudo que eu posso precisar à mão, para não ter, na hora que começa, ter que sair correndo atrás de papel, de tinta, de água, né? Então, eu completo meu kit aqui com esses papéis absorventes, que vão ser úteis em vários momentos, para tirar o excesso de água do pincel. Os pincéis por perto também. No caso, eu vou usar uma cor só, que é o gris. É um cinza, né? Um cinza, mas não é um cinza neutro, é um cinza cromático. Ele tem um pouco da presença de um azulado, assim, né? Então é um chamado gris. E aí minha primeira preocupação vai ser achar as diluições corretas, né? Como eu falei, a aquarela ela é solúvel em água e vai ter os valores, as transparências vindo a partir da diluição na água. Antes de eu começar a pintar, eu vou fazer o seguinte, ou com um sprayzinho com água, ou com um pincel mais maior aqui, né? Um pincel maior, a gente dá uma umedecida na folha. Ó. Estou molhando geral a folha. Isso aqui é só água mesmo. Estou passando geral para deixar a tinta fluir e criar uma primeira atmosfera.
pode molhar legal. É aí que a qualidade do papel começa a fazer diferença, né? Os papéis de algodão, ou que tenham algodão na Constituição, vão receber muito melhor essa água aí. Aí dá para ver que está bem brilhante aí por causa da água. Eu vou partir aqui para diluir a minha tinta. Achando a primeira camada aqui mais aguada, porque eu vou começar a pintar do fundo para frente. Então, é uma regrinha aí, que às vezes pode ser quebrada, mas no geral funciona assim, da gente pintar do fundo para frente e do claro para o escuro. Então, eu vou começar lá atrás, dando a primeira aguada. Ó. Reparem como a tinta vai fluindo e vai ocupando aqui os espaços onde estão molhados. Eu já sei que quando ela seca, ela perde uma boa parte da intensidade que parece ter nesse estágio. Então, eu não preciso me preocupar que esteja muito forte. Estou fazendo o céu, né? Bastante fluido. E já na mesma levada eu entro na montanha e começo a pintar a faixa que está atrás da montanha, um pouco mais forte, e venho passando por cima de tudo aqui. Parece que eu estou acabando com o desenho, estou perdendo totalmente a pintura, mas não, estou fazendo uma sequência progressiva aqui de camadas, né? Pintando em monocromia fica mais fácil essa etapa aí. Já vou emendar a linha do chão também, ó, com pinceladas mais amplas aqui, agora explorando um pouco de texturas, né? Só vou deixar em branco a casinha, que daqui a pouco eu vou mexer nela. A linha do chão aqui, vocês não estão vendo a referência, mas é mais clarinha. E aí eu posso voltar a inserir alguma água aqui, ó. Só para fazer isso aí quebrar as bordas da tinta aí, da pincelada. Eu vou pegar um pincelzinho de apoio aqui só para explorar uns efeitos a mais, ó. Lá no fundo eu vou espirrar umas gotinhas de água para criar uns esbranquiçados, não sei se vocês estão vendo aí, umas manchinhas brancas que se criam. E aqui na frente eu vou dar umas pinceladas de tinta escura para criar o efeito oposto, né? Dessas manchinhas aí que são tão próprias e tão interessantes da aquarela. Agora eu preciso diferenciar um pouquinho mais o céu e a montanha, que é um pouco mais densa já. Eu volto lá com a tinta e vou mais ou menos reforçando a área da montanha, sem desenhar demais, né? Só colocando algum acúmulo de tinta a mais. Agora, antes mesmo da secagem, eu já vou entrar com pinceladas mais grossas aqui para fazer esses blocos iniciais de vegetação. Esperando daqui a pouco eu conseguir modelar algum volume nisso aí, né? Trocar de pincel. E o volume vem da onde? Vem da sugestão de luz e sombra. Então, se eu conseguir ter um lado
escuro, um lado claro, um lado escuro, um meio tom e uma sombra, eu vou conseguir ter volume. Se está tudo por igual, dificilmente eu consigo sugerir relevos, né? Então eu preciso começar a ter esse cuidado a partir de agora de sugerir esses volumes aí. Trabalhando com pinceladas mais movimentadas, sugerindo os tipos de vegetação diferente. E vindo para os primeiros planos aqui também, reforçando a tinta dessa faixa, né? Tá tudo bem molhado ainda. Hoje tá chuvoso, o tempo tá úmido, então isso acaba dando mais tempo antes da secagem também. A casinha vai ser clara, então eu vou escurecer atrás dela para, pelo contraste, ela se projetar para frente. Ó, um lado mais escuro. Pinceladas amplas aí para fazer texturas mais variadas. E aí tem algumas coisinhas que eu posso fazer enquanto está molhado, por exemplo, abrir uma luz aqui, ó, o poste que se perdeu. Eu venho com o pincel seco e vou lavar um pouco ele aqui. Vou tirar um branquinho que depois vai fazer a área de luz do poste. Então, venho lavando. A casa também, eu vou pegar a fachada dela e limpar um pouco. Posso inclusive fazer com o papel, ó, tirar um pouquinho da luz da fachada da casa que eu quero que se destaque lá no fundo. Vamos lá, prosseguindo aqui. Agora já pensando em detalhar alguma coisa, tem esses postezinhos aqui do primeiro plano, que apesar de estar molhado, eu já posso começar a pensar em fazê-los e as sombras deles também. Mas tudo que eu fizer nesse estágio vai borrar, digamos assim, ela vai manchar porque a tinta não vai se limitar à área e sim vai se espalhando na água, né? E isso é bom. O pincel também pode espirrar a tinta. Preciso me achar aqui para repor a tinta que está acabando. E eu acho que eu fiz tudo que eu podia fazer nesse estágio de umidade. Está tudo muito molhado. Se eu ficar pintando agora, capaz de eu perder algumas coisas. Então eu preciso ou esperar secar ou agilizar a secagem com
um secador de cabelo, que é o que eu vou fazer já. Barulho rápido. Já partindo aqui para os últimos estágios, eu vou com um pincel um pouco menor definir algumas coisas. Por exemplo, a casinha lá atrás, ela tem que ter um lado mais escuro, que está na sombra. Telhado um pouquinho mais escuro também. Faço a faixa do telhado. Reforçando coisas do primeiro plano. A tendência é que, com a distância, o valor, né, a intensidade da cor tem que se diminuir, né? Pelo efeito da perspectiva atmosférica, da profundidade. Então, tem que ter esse cuidado de não deixar nada tão escuro assim lá no fundo. Posso aplicar umas texturas de gotinhas. Agora, esse postezinho aí.
Partindo já para detalhes finais, hein? Às vezes o que pode ser feito também, ó, eu volto com água, eu tenho aqui o que eu estava procurando, um sprayzinho com água, que eu posso usar para borrifar alguma região novamente, para voltar aquele estágio da umidade que é necessário para a gente poder fazer algumas coisas mais diluídas, né? A pincelada sobre o papel seco, ela fica mais estática, ela se estaciona. Sobre o papel úmido, ela flui, ela acompanha a água, acompanha a umidade. Então, essas novas molhadinhas são úteis muitas vezes. Para finalizar, alguma manchinha final aqui, bem aguada, para acrescentar alguma textura nessa região. E aí deu, senão é preciosismo demais ficar acertando detalhezinhos. Aqui a proposta era ser mais rápido mesmo. Tá aí, tá feita a pintura em monocromia de uma paisagem do Ratones, que é essa paisagem aqui, né, que não dá para ver muito bem, reinterpretada numa monocromia em aquarela. Beleza? Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Tem duas perguntas aqui, ô Maurício, que foi feito. Você estava concentrado ali, não viu, mas a Letícia perguntou a questão do uso do verso da folha, né? Quando é recomendado, se é possível. Acho que você deu uma comentada ali, né? Para fazer teste, essas coisas, né? Quando que você usa o verso da folha aí? Não é. Eu botei sem querer você no mudo, Maurício. Desmuda aí, por gentileza. Aí. Tá. Agora deu? Tá. Deu. Dá para usar, dá para usar. Às vezes não é a mesma qualidade, a frente e o verso, mas para estudo dá para usar, né? Papel é caro, né? Então não tem por que usar de um lado só. Tem alguns sketchbooks para aquarela que são papéis já planejados para uso frente e verso. Então dá para usar sim. Tem muita coisa minha que tem todos os lados da folha usada aí para não desperdiçar nada. Legal. De repente uma gramatura mais grossa, né? Isso, dos papéis de 250 gramas para cima, já dá para usar dos dois lados. Se você já está num nível profissional que você quer fazer para vender, é melhor, né, não desperdiçar assim, mas para estudo não tem porquê, pode usar os dois lados. E teve uma outra pergunta também da Maria Aparecida. Na verdade, ela falou que ela tem dificuldade de pintar pessoas, né? Então,
acho que você pudesse dar umas dicas assim de como fazer as pessoas, né? Olha, acho que aí se faz necessário, fundamental, o desenho. Tem que praticar bastante o desenho da figura humana, desenho do retrato, que senão a pintura não acompanha, né? Uma pintura rebuscada aí, mas com uma anatomia estranha, não dá. É uma pintura simples com uma anatomia bem feitinha, já funciona, né? Então a minha sugestão é isso, dedicar tempo para o estudo do desenho da figura humana. E aí tem grandes professores, o Andrew Loomis, Michael Hampton, grandes professores que têm livros muito bons também para estudo da anatomia e vale a pena, acho que essa é a dica. Legal. E mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pode tirar o mute aí. Ô Maurício, eu queria fazer uma pergunta. Eu estava percebendo que a aquarela é uma arte muito sutil, né? Sim. E os toques são muito leves, né? E isso para a pessoa que tá iniciando, né? Ou que quer iniciar por hobby, um trabalho com aquarela, é um tanto quanto desafiante, né? Porque a gente não tem, né, muito tem muitas variáveis que envolvem a água e que a gente tem uma sensação de não ter o controle sobre o desenho, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né? Sobre essa especificidade, assim, da aquarela e para quem está começando, assim, como é que é esse início, né? Justamente, você falou tudo aí. Ela tem muita sutilezas no manejo do pincel e é tão fluida quanto a própria água, né? A técnica. Aí, o que significa que você tem que passar um bom tempo planejando o que você vai fazer, para quando você começar, você não ter muita improvisação. Claro que tem uma margem de improviso, mas um improviso com consciência. Você planeja as etapas e a hora que você vai executar, você sabe, né? Você sabe por onde seguir. E o que é a dificuldade também é o encanto da técnica, né? Muita gente prefere aquarela justamente por ter essa dificuldade, por ter essa sensação de que, né, se perdeu no meio do caminho, se perdeu. E aí eu digo que quando você faz muitas vezes um caminho, você sabe que no meio do caminho pode parecer que você está perdido, mas você sabe que você chega lá uma hora, né? Então é muita prática para que a gente se divirta justamente com essa coisa da fluidez, né? E aí tem, né, o manejo do pincel, a gente usa, né, de várias maneiras, vários jeitos de tocar, tem os formatos do pincel que propiciam, né? As técnicas à base de água, elas, no geral, têm origem ali na técnica do nanquim, né, que é aquele da caligrafia chinesa, a caligrafia oriental como um todo, da arte do sumiê também, que é uma arte da leveza, de você pintar com mínimos detalhes, de representar com sutilezas, né? Então, acho que a técnica carrega isso até hoje. Embora tenha profissionais aí da aquarela que trabalhem de outras maneiras, né? Você vai ver uma aquarela muito mais ilustrativa, tudo mais contido, até um realismo dá para fazer, ilustração naturalista dá para fazer com aquarela também, que já exige muito mais controle do que isso aqui que eu faço muito mais quase uma improvisação assim, né? Então acho que o que tem de dificuldade tem de encanto da técnica, né? Eu mesmo já experimentei a pintura a óleo, mas acho assim aquela coisa de não seca na hora e tem o solvente, é um pouco mais pesado, assim, os apetrechos que você precisa são um pouquinho mais complicados. Então, sempre me encantei muito mais por aquarela, porque você senta, às vezes, em 1 hora, 2 horas, você fez uma pintura super elaborada, às vezes até menos sai uma pintura legal. Né? Legal, obrigado.
Não. E, Maurício, quer dizer, pega o pessoal que está começando, o pessoal que tem essas dificuldades. Você mencionou também um pouquinho da questão da arte-terapia, né? Um pouquinho como é que vocês estão trabalhando aí na Escola Panorama, como que tipo de trabalho vocês fazem ali? É só para iniciantes? Tem gente mais experiente? Enfim, o tipo de técnicas que vocês ensinam ali? A gente tem um conceito lá que a gente chama de ateliê livre, que é aquele que a pessoa pode ingressar a qualquer momento, né? Não precisa formar uma turma. E dessa maneira a gente tem um atendimento individualizado. As turmas são sempre pequenas ali com 4, 5 alunos, né? Agora, nessas circunstâncias, tem até menos. A gente está basicamente com atendimentos individualizados, né? Mas o que propicia que a gente trabalhe do ponto que a pessoa se encontra. Então, se você nunca mexeu, né? A gente vai conseguir dar uma atenção ali desde o zero. Ou se a pessoa já tem alguma experiência a mais, a gente parte um pouco mais da frente. Então, essa é a proposta de um ensino mais individualizado, né, no que a gente chama dos ateliês livres. Pode ingressar a qualquer momento e ficar pelo tempo que quiser frequentando. E aí, com relação ao que é a arte-terapia, tem inclusive muita gente que vem recomendado por psiquiatra, assim, por pessoal que está fazendo um tratamento, alguma coisa. Não vou dizer que a gente tem um trabalho específico para isso, né? Nem tem essa habilitação, mas eu acho que é válido, né, no sentido terapêutico, até para quem, né, não sei se pode dizer que não precisa de terapia, mas tem essa função de acalmar enquanto está no processo, de concentrar, de pensar em etapas, né, de concentrar na resolução daquele problema, daquele momento, e tudo se esvai enquanto a pintura se realiza, né? Então é mais nesse sentido. E aí então tem todas as idades, tem gente que nunca mexeu, tem gente que quer se profissionalizar, tem os ateliês de desenho artístico, aquarela, pintura a óleo, escultura, e aí tem os cursos, né? A gente está começando agora com um curso online de pintura digital avançada e tal. Então, quem quiser olhar o site é escolapanorama.com.br. Não sei se respondeu a pergunta aí. E a gente também sempre oferece aulas experimentais gratuitas, para que a pessoa vá lá conhecer a primeira vez, ter um primeiro contato e poder se decidir melhor. Legal, Maurício. Bem bacana. Vou mostrar mais um pouquinho aqui do quadro ali, que realmente, quando começa a fazer, né? Você vê lá no começo aquele negócio meio que sem forma, né? E aos poucos vai tomando forma ali. Você consegue colocar a foto do lado aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, ali, só para eu tirar um print ali, ali. Legal, obrigado. Beleza. Pessoal, alguma pergunta? Fique à vontade, vamos aproveitar o Maurício. Já me disponho aí para os meus contatos aí para quem quiser conversar a qualquer momento aí. E visitar a escola ali, que é pertinho ali do Anabá. Legal. Rodrigão? Vocês trabalham com criança até a partir de que idade, Maurício? Tem o chamado ateliê de arte para criança, que a partir de 6, 7 anos já dá para ingressar. Legal. É um trabalho bem... né, a gente só tem... Quando é horário para criança, só tem criança nessa faixa até 10, assim, porque é uma proposta diferente, né? E a gente foca em técnicas, trabalha com técnicas e temas diferentes, né, apresentando as técnicas para que a criança conheça materiais diferentes
sem focar em um estilo específico, sem ser só mangá, ou só cartoon, ou só realismo, né? A gente procura ampliar o leque de repertório de técnicas que a criança conhece. Inclusive, no ateliê tem muitos materiais que a criança às vezes não vai ter em casa e não precisa comprar para frequentar, né? Tem lá para disposição para usar uma vez na aula, tal. Então, tem essa faixa a partir dos 6, 7 anos em horários exclusivos para as crianças. Eu Bacana. vi que alguém perguntou aqui. Tem uma pergunta aqui, Maurício, que é da Letícia Cardoso. Qual é a diferença que você sente entre mergulhar o papel ou pincelar com água? Mergulhar na água? Entre mergulhar o papel ou mergulhar com água. Se é a ideia de submergir o papel na água, assim, para encharcar ele todo, pode ser usado. Isso tende a demorar mais ainda a secagem, mas a vantagem de molhar com o pincel ou com o sprayzinho é que você vai em pontos específicos. Às vezes você não quer molhar a folha inteira, você quer molhar essa faixa para pintar ela, depois a outra faixa, né? Então, essa seria a vantagem. Mas tem gente que faz mesmo, pega o papel, submerge ele na água, aí estica, né? Você vê que eu estiquei com uma fita crepe aqui, vou até tirar. Isso é para manter o papel mais esticado e também para criar essa margem e depois é necessário para fazer o passepartout, né? Na hora de emoldurar, a moldura não vai direto em cima da aquarela, ela vai nessa faixa aqui para ter um espaço entre a aquarela e o vidro, né? O ideal é não colar o vidro no papel porque o papel não pode respirar, né? Isso tende a embolorar, pode mofar o papel com o tempo se o vidro estiver colado direto em cima dele, né? Então essa margenzinha ajuda a fazer o passepartout. E aí dá para ir molhando em momentos específicos, né? Mas o legal é aproveitar os estágios de secagem. Quando está encharcado, quando está médio, quando está meio seco, quando está seco. Cada estágio vai dar um efeito diferente, né? Eu vi que alguém perguntou aqui também se a gente tem cursos online no momento. Sim, tem cursos novos que a gente está começando agora em setembro e outubro, na área do digital. Vai ter o curso de pintura digital avançada, começando agora em setembro, e depois o curso de ilustração, que passa por várias técnicas, passa por desenho tradicional, desenho vetorial no Illustrator e pintura digital no Photoshop. É um curso mais extenso porque ele visa passar por uma gama grande de técnicas aí e ele vai ser online. Aí fora isso a gente tem os atendimentos online aí meio nesse esquema ateliê livre que a gente teve que aprender a fazer, né? A gente aprendeu a fazer nesse tempo aí, que é ministrar essas aulas online. Eu sempre faço nesse esquema, tem uma câmera me filmando, uma câmera filmando papel, aí manda fotos, tal. Tem inclusive turmas antigas que continuam fazendo nesse formato aí. Aí alguém pergunta aqui sobre argila. A gente tem lá o curso de escultura que usa o clay. O clay é uma massa de modelar um pouco mais profissional, assim, digamos, porque ela não precisa de queima, ela não seca, não resseca, né? não racha como a argila no geral, depois de um tempo pode acontecer, se não houver a queima, né? Aí o professor Paulo, professor de escultura, trabalha numa linha de escultura realista, assim, né? Anatomia, bustos e figura humana, bem bacana. Tem no site lá apresentado também o curso de escultura, que acontece nas quintas-feiras de noite. E também dá para ir fazer aula experimental lá. Aí. Bacana, Maurício. E não sei se tem mais alguém que quer contribuir, perguntar alguma coisa para o Maurício. Eu acho que a gente está se encaminhando aí para o nosso final. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Maurício, quer
contribuir aí com as últimas palavras. Eu acho que deu para dar um panorama geral aí do que é a técnica, né? Quais são os atrativos, o que precisa ter para começar a brincar com a tinta. Os kits mais simples, material mais simples, dá para começar, né? Não precisa gastar muito logo de cara. Tem muita chance de encontrar preços legais online, aí, produtos bons e papelarias online, entrega em casa, tudo. Então dá para começar a desbravar a pintura. E também fugindo daquela ideia do mito do dom, né? Não precisa ter dom para pintar, precisa ter um pouco de disciplina e empenho, e os professores, né, aqueles que se dedicam a criar os atalhos, a mostrar os caminhos, a dar as dicas. E tem muita coisa que é técnica mesmo, estudo técnico, não tem assim, não precisa de grandes inspirações, de grandes, né, genialidades para você fazer coisas melhores, para você sentir que você evolui, porque o desenho é um processo muito racional, né, também, embora tenha toda a poesia da coisa que a gente começa, eu digo que a gente começa a fazer poesia depois que a gente domina o idioma, né? E com a pintura é a mesma coisa, você começa a inventar, começa a ser um grande inspirações depois que você tem as bases técnicas, depois que você sabe misturar, depois que você sabe usar as etapas, tendo o desenho como base, tem que dedicar tempo para o desenho, né? Então tem aquela coisa de desenhar por lazer e desenhar por estudo. Tem que ter os dois momentos. Estudar coisas que você sabe que são necessárias. Detesto desenhar mãos, mas não tem como fugir, né, de desenhar mão. Uma hora você vai ter que encarar e estudar a anatomia da mão, a forma da mão. E então é isso. É um estudo, é uma disciplina como qualquer outra. Qualquer um pode, com mais ou menos empenho, aprender a tocar um instrumento, ou pode aprender a dançar e a pintar também, né? É isso. Reforço o convite para que o pessoal venha visitar a escola e desejo aí sucesso para a escola também, que a retomada seja breve, né? E tudo volte ao normal de sempre logo. Bacana, Maurício. Muito obrigado aí pela tua presença, pela tua contribuição aí com o nosso projeto, né? Conexões Solidárias. As portas estão sempre abertas, vão estar sempre abertas para você. Se em algum outro momento você quiser voltar e trazer um outro tema, né, do teu interesse, da tua preferência para contribuir com a gente, vai ser um super prazer. Legal. Eu também me disponho a ir lá na escola, quando for possível, para fazer uma oficina lá na escola para vocês, uma demonstração, uma oficina lá. Legal. E também eu posso, não sei se tem alguém ficando lá, eu posso deixar a pintura lá, assim que tiver a oportunidade, eu deixo lá para que vocês façam o que melhor entenderem com ela aí. Essa mesma pintura aqui. Bacana. Muito obrigado aí. Ficou linda a pintura. E aí depois a gente entra em contato contigo direitinho para ver como é que a gente vai pegar a pintura e esses detalhes aí dos bastidores a gente fala contigo depois. Tá bom. Pessoal, Beleza. não vai embora ainda não, que eu vou passar a agenda, né, Isso. dos próximos lives aí. Obrigado, Maurício. Deixa eu Beleza. compartilhar. Maravilha. Valeu, obrigado. Obrigado também. Pessoal, só para retomar aqui, né? A gente ainda está com aquele curso de febre da nossa querida Paty, Paty Patos, né? Ela, toda a arrecadação com esse curso aí, que está com super desconto para a escola, até o dia 3 de agosto agora, vai ser revertido para a escola. Então, se quiser tirar um print screen aí para
ter acesso direto, senão só entrar no Udemy ali e colocar o voucher Anabase 25 que está valendo, tá? Próximos eventos, né? Próximos eventos nós temos aqui no dia 6, né? Uma palestra ali com a Valquíria Machado, né? Título Renovando, Inovando e Cocriando, né? Caminhos práticos para fortalecer a comunidade Waldorf, né? Depois, no dia 8, que acho que é um sábado, né? A gente tem a palestra da Cristina Marques, com o tema ali, a Lua como imagem astrológica da mãe, né? Depois, no dia 12, a gente tem ali o Regis Chachamovic, né? Que é um médico, falando sobre alimentação low carb, cetogênica e jejum intermitente, né? Mitos e verdades. A gente tem outras palestras também que já estão confirmadas, que a gente vai divulgando, né? A gente divulga ali tem agenda ali na nossa página do Instagram, tem a agenda de todos os eventos, tá? E também tem outros movimentos que a escola está caminhando, né? Que é o Fios e Passos, né? Que é para quem quiser trocar uma ideia, conversar, fazendo alguma atividade manual ali. Tem o brechó do 8º ano, tudo isso está dentro do site da escola, tá? E só retomando a questão, né? Isso aqui é um movimento que é para ajudar, é uma ajuda 360, né? Então o Maurício aqui veio expor o trabalho que ele faz, né? Então divulgar o trabalho dele. Outras pessoas que se sentirem chamadas também podem participar, né? Só acessar, mandar um e-mail para a gente ali, tá? Ou mandar uma mensagem no Instagram, se quiser participar fazendo uma palestra. E a gente só reforça aqui que se alguém se sentir chamado aí fazer uma contribuição para a escola, a gente só pede que use ali o banco, ali o Banco do Brasil, o PicPay. Se não tiver outro banco, manda e-mail para a gente passa outra conta. Enfim. A gente só pede que inclua 1 centavo no final ali para a gente poder passar para a administração da escola a origem do dinheiro, tá? Rodrigo, alguma consideração final? Não, eu acho que é isso, né? Agradecer a todo mundo a presença, né? E estamos aí fechando o 4º encontro e firmes aí no nas conexões solidárias e tem muita coisa boa aí pela frente. Estão todos convidadíssimos. É isso. Obrigado, pessoal.